Tranquilo. Posso começar, professor? Só um pouquinho. Tá. Professor, Oi. quanto a essa atividade do AVA, que diz sua opinião sobre o seminário 1, a gente que apresentou também tem que dar o parecer? Não, óbvio que não, né? Mas podem, se quiserem, podem, né? Não tem problema nenhum. A oportunidade de vender o peixe, né, Rudimar? Claro! E vender bem o peixe, né? Caríssimo. Não, mas assim, ó, eu já estou vendo que os seminários, de uma maneira geral, de todas as turmas, eu iniciei com a química noturno, sexta-feira com tecnologias e novos materiais, e hoje, todos de muito bom nível. Muito bom nível. E já é um treinamento, né, galera? Vocês já vão eliminando o estresse. Eu estava conversando por mensagem, né, Maurício Quevedo? Já vai treinando aí, eliminando a preocupação com o TCC. Chesley também. Quem mais que está no TCC aí, galera? Além do Maurício e da Chesley. A Thaís, acho que sim. Então, é uma maneira de vocês exercitarem a apresentação. Que geralmente é a parte mais estressante do TCC para a maioria, né? Apesar de escrever também não é fácil, mas a apresentação sempre deixa o pessoal um pouco mais estressado. Oi, professor, tá me ouvindo? Tô, já está na tela. Quem vai me auxiliar como banca é o grupo que apresentou o primeiro seminário. Tá, Chesley? Tá, beleza, professor. Aí vocês fazem uma média entre vocês três, de até 10, e me enviam no privado. Pode começar. Tá? A Cindy, a Jennifer e a Natália estão mandando na sala de aula nesse momento. Então, vamos começar, professor. O nosso tema é gestão de resíduos na construção civil, classe B. Então, é uma complementação do que o grupo da Chesley fez. Eu gostaria de ter feito uma entrevista. E com o Covid agora tá tudo bem complicado. Tem uma obra que está acontecendo aqui do lado de casa. Não é de tantos pavimentos, mas eu fui, enfim, na obra. O engenheiro não estava lá, eu conversei com os trabalhadores que estavam lá. E eles falaram que sim, é feita toda a destinação correta dos materiais, enfim, o que dá para reciclar, o que não dá. E realmente a obra é uma obra bem limpa, enfim, bem organizada, e eu acredito que é feito. Não são todas que fazem, mas, enfim. Então, pode passar, que eu vou começar. Então, devido ao avançado crescimento na área de construção civil no Brasil, é de extrema importância realizar a fiscalização e adequação das leis que visam controlar os resíduos das obras. Com o elevado número de construções, aumentou-se ainda mais a quantidade de resíduos jogados em locais inadequados, levando rios, nascentes e encostas à poluição. Essa contaminação gera grandes impactos ambientais, muitas vezes de forma permanente. Dessa forma, a pesquisa busca retratar a preocupação quanto à geração de resíduos provenientes da indústria da construção civil. Através de estudos, são disponibilizados dados de resíduos da classe B, gerados e legislações são empregadas com a finalidade de minimizar e prevenir a geração dos mesmos, além da aplicação dos resíduos reciclados nos mais diversos ramos do setor construtivo, proporcionando seu retorno à cadeia da construção. Esse trabalho tem o intuito de despertar ao Brasil que a palavra reciclar não seja somente uma opção, mas que ela vire rotina na vida dos brasileiros. Os resíduos na construção civil são frutos do crescimento e desenvolvimento das grandes cidades, ação e ampliação de vias e edificações, além de novas construções. A construção civil é a área em que mais demanda processo de produção e também é a que mais consome materiais além do que o necessário. Com isso, os desperdícios são irrelevantes e estão associados à perda de materiais utilizados nas obras. Porém, é importante ressaltar que os desperdícios vão além disso, incluindo principalmente eficácia no uso de equipamentos, mão de obra muitas vezes desqualificada e investimentos superiores ao planejado da obra. De acordo com Pinto,
Quase todas as atividades produzidas no setor de obras são gerados em entulhos. Segundo ele, cerca de 75% desses entulhos vêm de construções ilegais, ficando na responsabilidade dos municípios para o fluxo desses resíduos. Pode passar. Os resíduos da construção civil devem ser classificados da seguinte forma. Classe A. São resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados de construção, demolição, reformas e reparos. A classe B, então, que seria a nossa, são resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros. Classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso. E a classe D são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, como as tintas, solventes, óleos e outros contaminantes prejudiciais à saúde. Pode seguir. Vocês querem falar agora, meninas? Sim, Jorge, então. Pode ser? Que eu vou finalizar daí. Os projetos de gerenciamento de resíduos na construção civil também deverão seguir as etapas. Caracterização, então, nessa etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos. A triagem deverá ser realizada pelo gerador na origem ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitando a classe dos resíduos. Acondicionamento. O gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível as condições de reutilização e reciclagem. Transporte deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas. Destinação deverá ser prevista de acordo com o estabelecimento. Então, a destinação deve ser dividida por classes da seguinte forma. Classe A deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a áreas de aterros de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. E a classe B deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados às áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. Classe C e classe D deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. A reciclagem é o efeito... Agora. Eu ia falar. Ninguém tá se acusando. Cindy, tá aí? Oi. Então, a reciclagem é o efeito de várias atividades através dos quais os materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo são coletados, separados e processados para serem usados como matéria-prima na fabricação de outros materiais. Esse processo tem bastante importância, porque ele ajuda na preservação dos recursos naturais, como matéria-prima, água, energia, e com isso ele diminui a poluição do meio ambiente e diminui a quantidade de lixo acumulado em aterros sanitários e lixões, contribuindo para a redução de gases tóxicos e de chorume no meio ambiente. Pode passar. A reutilização consiste em otimizar o máximo o uso de um produto antes do descarte final. São reutilizando embalagens, aumenta a vida útil dos materiais, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Por exemplo, os potes de plásticos podem ser utilizados para armazenar muitos alimentos a granel, e as latas podem ser transformadas em vasos de flores, como a gente vê na foto. Pode passar. Pode continuar. Oi? E o papel sou eu, né? É tu? Embora haja a presença de muitos materiais para registrar através da escrita muitas informações, o papel ainda a gente considera o mais utilizado.
Há quem diga que com o avanço tecnológico, né, agora com o avanço, a gente ocuparia mais em escritórios, a gente ocupa ainda bastante mais computador, celular, enfim, alguns meios. Mas ainda o consumo de papel é muito grande. Então, por ser um material orgânico e biodegradável, ele leva cerca de 3 a 6 meses para se decompor, podendo levar a 100 anos em locais com pouca umidade. Ele é dividido em 5 tipos: papéis para embalagens, para impressão, para cartões, fins sanitários, para escrever e usos especiais. Então, aqui a gente fez mais ou menos uma relação do que pode ser reciclado e o que não pode. As caixas de papelão, então, podem ser recicladas, os jornais, as revistas, os impressos em gerais, as fotocópias, rascunhos, envelopes, cartões, papel de fax. E os não recicláveis entram no grupo os papéis sanitários, papéis plastificados, papéis metalizados, copos descartáveis de papel, papel carbono, fotografias, fitas adesivas, etiquetas e papel vegetal. Esses não recicláveis fica mais ou menos quando tem alguma mistura junto, quando não é o papel puro mesmo. Então, aqui a reciclagem do papel. Para o papel poder ser reciclado, ele não deve conter impurezas, como papel sujos, engordurados, contaminados. A primeira etapa, então, é a entrega do papel para as recicladoras, a desagregação do papel juntamente com a água, formando uma pasta de celulose. A segunda etapa é feito o processo de centrifugação para a retirada das impurezas, como as areias e poeira que possui. Terceira etapa, os aditivos são adicionados na massa, como sulfato de alumínio. Na quarta etapa, é entrada na máquina de papel, onde é feita a secagem no mesmo. Na quinta etapa, ele é transformado em rolo e em bobinas. E na sexta etapa, ele vai até o estoque, podendo ser vendido assim através de rolo ou transformado em chapas de papelões para ser utilizados nas indústrias de caixa de papelão. O plástico. Quando falamos em plástico, a gente sempre lembra que o que vem na cabeça é uma sacola plástica ou um copo descartável. Mas só que o plástico vai muito além disso, sua aplicação é muito maior. Ele pode ser encontrado em setores como aviação, automobilístico, eletrônico, utilidades domésticas, na construção civil, brinquedos, calçados e muitos outros. Na construção civil, por exemplo, eles são usados para vedação de janelas, tubulações, com longa durabilidade e alta resistência. A durabilidade dele em tubos pode chegar a 100 anos e nos cabos subterrâneos, cerca de 50 anos. É um ótimo isolante térmico e acústico. Tem grande flexibilidade nas instalações e operações de manutenção de tubos. Eles podem ser flexíveis e acompanham facilmente sua topografia do terreno. São impermeáveis e sustentáveis. A reciclagem, então, do plástico. O processo é feito com o recebimento da matéria-prima, em seguida é feita a triagem do material. Eles são devidamente separados daí de acordo com o seu tipo e cor. Passa pelos processos de moagem, lavagem e secagem. São moídos e já podem ser vendidos assim. Porém, para adquirir mais valor, eles podem seguir para o processo de aglutinador, que serve para aquecê-lo e resfriá-lo, dando densidade para entrar na extrusora, que funde e transforma ele em tiras. Na foto a seguir vai ter mostrando como é feito. Enfim, através de tiras ele é encaminhado para as fábricas de artefatos plásticos, podendo ser usado puro ou na adição de alguma resina. Sua utilização pode ser encontrada através das embalagens, que a gente vê no dia a dia, tubos e conexões, né, na construção civil é bastante utilizado, sacos plásticos, peças automotivas, revestimentos, tecidos e outros. Então, aqui a parte que ele é feita através de tiras, né? Os metais. Como a gente conhece, o aço, o cobre, o zinco e o alumínio, eles são metais muito utilizados na construção civil. São ótimos condutores de calor e de eletricidade, são maleáveis
podendo serem enrolados ou laminados, dúcteis e apresentam alto brilho. Pode passar. O processo de reciclagem dos metais começa com a separação deles nos centros de triagem entre ferrosos e não ferrosos, e também pelo tipo alumínio, cobre, ferro, aço ou outro. Depois de separado, o material é derretido e transformado em novos produtos. Os metais que podem ser reciclados são o aço, alumínio, cobre e o ferro. Cerca de 98% de latinhas de alumínio são recicladas. 65% do ferro utilizado nas indústrias é reciclável, já o aço corresponde a 30%. Dentre os que podem ser reciclados, podemos citar os arames, tampinhas de garrafa, panelas, fios, pregos, tubos e canos, janelas, portões, embalagens metálicas em geral, entre outros. Os não recicláveis são clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta e de combustível. As indústrias que utilizam o aço como matéria-prima estimulam a sua coleta e reciclagem, e elas precisam da sucata para fazer um novo aço. Sendo assim, o aço volta para o mercado sem perder sua qualidade em forma de automóveis, vigas para construção civil, arames, vergalhões, entre outros. O Brasil é líder em reciclagem de latas de alumínio, alcançando quase 100%. O alumínio pode ser reciclado a partir das sobras do próprio processo de produção ou ainda das sucatas dos produtos, como as latinhas de bebidas. Ao serem transformadas em sucatas, podem ser usadas nas indústrias automotivas, siderurgias, metalúrgicas e em embalagens. A grande vantagem da reciclagem de metais é que evita a etapa de extração no minério, que é uma atividade que demanda alto consumo de água e energia, além da decomposição dos mesmos serem em longo prazo e, quando descartados ao meio ambiente, causam sérios problemas ambientais. Pode passar. Os vidros, então. O vidro é um dos materiais mais utilizados desde que começou os primeiros registros do homem na Terra. Então, ele foi sendo aperfeiçoado com o tempo, veio outros modelos, veio mais trabalhados, veio cores, então veio muitas outras coisas. Ele pode ser 100% reciclável, é considerado um material não poroso, resistente a temperaturas de até 150 graus, sem deformação. Ele pode ser utilizado para a fabricação de novos vidros, muitas vezes sem sofrer perda na qualidade. A matéria-prima dele sempre foi a mesma. Então, como eu falei, o que mudou foi a tecnologia que foi avançando e foi vindo mais diversidade do seu uso. Ele serve para decoração de ambientes, também pode ser usado como bancadas, mesas. A gente vê bastante também em pias de cozinha, banheiro, na construção de blocos de banheiro, fechamentos e outros. Então, o processo de reciclagem, ele não sendo um material biodegradável, ele pode permanecer na natureza por cerca de muitos anos. Por isso, seu descarte em locais inadequados também é muito prejudicial ao meio ambiente. O processo de reciclagem consiste no derretimento dele para a fabricação de novos materiais, sendo misturados com matéria-prima nova, dando origem a embalagens e garrafas que são 60% feitas de vidro reciclado. A reciclagem do vidro possui vantagens como a diminuição de lixo nos aterros, o reaproveitamento 100% do material. Para cada tonelada de vidro reciclado, gasta-se menos de 70% do que gastaria para fabricar um novo vidro. Para cada tonelada de vidro reciclado, a gente economiza cerca de 1,2 toneladas de matéria-prima. Aqui alguns tipos de vidros que podem ser reciclados, então as garrafas de bebidas em geral, os potes de alimentos, cacos de vidros, frascos de remédios e perfumes, vidros planos e lisos,
os para-brisas, vidros de janelas, pratos, tigelas e copos. Nós temos também a madeira, que é um material muito utilizado pelo homem. Apesar do cimento e do concreto serem muito mais utilizados na construção civil, com o passar do tempo ela foi melhorada e aperfeiçoada, sendo comprovada através de estudos um ótimo desempenho e características como durabilidade, resistência, conforto térmico e acústico, além das moradias serem previstas para até 50 anos ou mais. Pode passar. A reciclagem da madeira. A madeira é um material que pode ser reciclado também cerca de 100%, incluindo galhos de árvores, caixotes, restos de construção e móveis. O processo da reciclagem da madeira começa pela separação e triagem. Depois as peças, como pregos e parafusos, são removidos. Em seguida, ela é triturada e serrada. Triturada, ela pode ser reutilizada de diversas formas, como, por exemplo, transformada em peças compensadas de MDF, servir de adubo e também transformada em celulose para a produção de papel. Além disso, as peças e móveis de madeira podem ser reutilizadas sem passar pelo processo de reciclagem, que é o caso daqueles móveis rústicos, que é o que mais a gente vê. Basta usar a criatividade e reaproveitar, renovando espaços da casa. E a reciclagem das madeiras também contribui para o meio ambiente, evitando grandes volumes de lixos em aterros, além da diminuição de desmatamento, pois um objeto de madeira, quando pintado, demora cerca de 15 anos para se decompor no meio ambiente. Acho que a madeira é o que a gente vê mais exemplo de reciclagem hoje em dia. Aqui a gente colocou algumas fotos, então, de materiais que podem ser reutilizados. Aqui a gente pode ver a madeira, e esse trabalho rústico, que nem a Cindy falou, ela também é muito, agora está bastante em alta, né? Pode ser utilizada de muitas maneiras. Aqui na primeira foto a gente vê essa forma ali, um deck. Na segunda a gente vê uma mesa e cadeiras de madeira, no outro lado também levantado. Aqui a gente tem a primeira foto também, as latas podem ser reutilizadas, né? Tem muitas formas de serem reutilizadas. Até essa terceira foto eu achei bem interessante, que muitas vezes tem para vender nesse modo, e a gente poderia pensar um pouco em fazer em casa, pois é um trabalho muito fácil de fazer, então, e vende nas lojas e coisas assim. E é uma coisa tão simples que a gente poderia fazer em casa, né? Aqui também, nessa primeira foto, a utilização dos pregos lá em cima para os quadros. A segunda foto também, esses tubos para a utilização de guardar calçados, achei bem interessante também. Só um minutinho, isso aqui é uma adega. Que barbaridade usando para calçado, tinha que ter garrafa de vinho, hein? Eu achei bem interessante, ele não conseguia sem botar essa foto. E na quarta foto, então, aqui as tampinhas de garrafa, que agora estão sendo bastante utilizadas, de garrafas, de potes, enfim, né? Para esses modos agora, que a gente encontra bastante quadro feito assim também, né? E as tampinhas também são utilizadas para a fabricação de cadeira de rodas. Isso, verdade. Aqui outros modelos também, com o vidro na primeira foto. E na segunda foto também outros modelos de lata. Então, as considerações finais. A geração de resíduos é algo a ser pensado a curto, médio e longo prazo, envolvendo não somente a iniciativa privada, mas também os órgãos públicos e a sociedade em geral. Depositar e destinar de maneira correta os resíduos é uma ação que trará benefícios não somente ambientais, mas também sociais, econômicos e melhorias para o bem-estar da população. O gerenciamento de resíduos é uma etapa fundamental no planejamento de uma obra, já que ficamos responsáveis pela destinação correta dos mesmos.
o volume de entulho gerado pelo setor é 2 vezes maior que o volume de resíduos sólidos urbanos. Temos total responsabilidade não apenas para uma obra limpa e organizada, mas para a sustentabilidade e a manutenção do planeta como um todo, reduzindo os impactos ambientais, sociais e econômicos. O objetivo principal, então, é a não geração, seguida da redução, reutilização, reciclagem e destinação final. Então, como é praticamente impossível não ter geração de resíduos na construção civil, pode ser feita a redução com uma obra bem controlada, né? Reutilizar o que é possível, reciclar e dar a destinação final correta ao que não pode ser reutilizado ou reciclado. Seria isso. Como a Nath falou, né, professora, a gente, na verdade, não teve acesso a uma obra, assim, de ir lá visitar e ver. Até porque a gente mora em cidades diferentes e aqui na minha cidade é bem pequena, não tem nenhuma obra, se eu quisesse visitar também não teria. Então, a gente deu a opção da Nath nessa obra que ela tem do lado da casa dela, né, que facilitaria mais, para mais ou menos a gente ter uma base do que escrever, né. Então, a gente não escreveu muito em cima dessa obra, mas nas ideias que a obra apresentava, né. Como ela consultou as pessoas que trabalham lá, a gente meio que tomou uma base disso. Você chegou a fazer questionário? Na verdade, não fiz questionário. Eu falei com os trabalhadores lá da obra. Tem um engenheiro aqui, no caso, o engenheiro dessa obra, ele é de Porto Alegre. Mas tem um aqui no prédio, que eu conversei um pouco com ele. Aqui em Guaporé também não sai tantas obras, mas... Tu mora em Guaporé. Isso, sai mais do que na Cidade das Meninas. E ele falou assim, que é tudo controlado na obra, né? Porque questão de higiene, enfim. E ali nessa obra que eu fui, acho que são 7 pavimentos. E, na verdade, é tudo bem limpinho, tudo bem organizado. Eu acredito que conforme eles vão gerando os resíduos, enfim, eles vão dando a destinação correta aqui também. Em Guaporé tem a coleta bem tranquila e a questão da destinação lá dos... Vocês, na verdade, realizaram um trabalho um pouquinho diferente do primeiro. Não foi só resíduos da construção civil, vocês deram umas pinceladas aí, um passeio bem interessante nas destinações. Sim, isso mesmo, professor. E eu acho super importante, porque antigamente não era como hoje, sabe? Que pensava mais no meio ambiente, na questão de reciclagem, né? E hoje em dia eu acho que isso é levado muito em conta. E é muito importante. E a destinação é um aspecto legal, vocês estão se formando como engenheiros aí. A destinação ambientalmente correta hoje não é uma opção, né? É uma obrigação legal. É uma obrigação, exatamente. Por isso eu recomendo a todos vocês que tenham um conhecimento e um treinamento bastante adequado do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil.